estamos na casa do Senhor, num dia tão especial como hoje. Eu estou muito contente de ver alguns que já não vejo há bastante tempo. E todos nós somos bem-vindos. E se nós estamos contentes de nos vermos uns aos outros, eu creio que muito mais contentes está o nosso Deus de nos ver aqui todos reunidos em seu nome. Porque eu acho que alguns de nós mal estamos. Eu vou tentar ser muito fraco. Está na hora do lanche, não é? Está na hora do lanche. Bom, alguma coisa daquilo que eu estou para dizer já foi dito. Já foi dito. Mas, no entanto, eu quero aproveitar para dizer algumas coisas respeitantes àquilo que é o dia de hoje. Sabe, irmãos, há dias, a outra semana mais passou, eu tive de ir tomar uma refeição lá ao café à nossa beira, ao Toninho, o Carlos conhece, e lá nas mesas tinha este naprão. Não é visível daqui lá para baixo, mas diz a todos um bom Natal. E depois diz, Natal é sobre fazer o bem sem esquecer o mal. Ninguém precisa de ir a Belém, nem vestir de vermelho, para presentear alguém. Está certo? Está. Olhe para dentro e pense por um momento. Olhe para dentro e pense por um momento sobre, afinal, o que é o Natal. Engraçado, no naprão das mesas de um café-restaurante, onde as pessoas, antes de começarem a comer, e começarem a comer, receberem quase que um presente também. Eu achei muita piada. E pedi ao Toninho, que o Carlos conhece, Toninho, posso tirar, não é? 2 ou 3, os que quiserem. E eu trouxe. Achei piada. Porquê? Porque esta é a mensagem que eu ia trazer para vocês, e depois estou aqui para vos entregar da parte do Senhor. O que é o Natal? Li há dias também numa revista, não me lembro no jornal, não me lembro exatamente em que jornal foi, não posso precisar, dizer que Natal é uma prenda. É uma altura para nós darmos uma prenda a alguém. E nós aqui já falámos também disto. Porque nós próprios celebramos o nosso dia natalício. O que é que isto quer dizer? O dia em que nascemos, o nosso aniversário. Todos nós temos o nosso dia natalício, todos nós temos o nosso Natal. E hoje, apesar de ser 23 e não 25, estamos celebrando o Natal de alguém muito famoso em todo o mundo, mesmo que não seja cristão, e celebramos o Natal de alguém, eu penso e espero, que é muito, mas muito especial para nós. Na sexta-feira passada, ontem, a minha netinha pequenina, a Abigail, fez 27 anos. É uma menina com 27 anos, é uma bebé, basicamente, que ela é deficiente. E fui eu encarregado de levar a menina à escola e ficar com ela. E levar o bolinho também dela, porque normalmente as crianças lá da PPCDM levam o bolinho no dia do seu aniversário e depois fazem uma pequena festa. A Abigail não fala. Desloca-se, move-se muito com alguma dificuldade, mas ela estava na cabeceira, lá no trono, para que era o dia dela. E é engraçado que quando ela está sozinha, está bem, vai estar muito bem. Mas quando começaram a pôr as coisinhas em cima da mesa, e especialmente as batatas fritas, é uma festa.
Já ninguém mais a celebrou. É um dia de festa. É um dia de festa. E nós hoje celebramos um dia de festa. Se fosse daqui a 2 dias, nós teríamos a celebrar o aniversário natalício da Natália. Estão a ver? Por isso é que ela se chama Natália, porque nasceu no dia 25 de dezembro. Natal é uma prenda. Mas que prenda é esta? Se nós pegarmos nas Escrituras, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, eu sei que e nós sabemos que há muita gente que não gosta, que não crê, que não aceita, ou porque não convém, ou porque se dizem que são ateus, infelizmente, e não creem na Bíblia. No entanto, eu pessoalmente creio, nós como crentes devemos crer que a Bíblia é a Palavra de Deus. Desde a primeira frase, Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, até ao último versículo do Apocalipse, é a Palavra de Deus. Ainda que escrita ao longo de muitos anos, por muitos servos diferentes, ela é a Palavra de Deus. E logo no princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, quer dizer, o começo, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Há muita gente que não crê na criação de Deus. Crê na evolução e em tantas coisas. Eu não sei como é que se pode acreditar no mundo em que nós estamos, em tudo aquilo que os nossos olhos veem, em tudo aquilo que as nossas mãos tocam, tudo aquilo em que nós diariamente enchemos os nossos estômagos, que temos fome, tudo aquilo que nós usamos no dia a dia. De onde é que veio isso tudo? Quem criou isso tudo? Como é que tudo isso apareceu? Veio tudo do nada. Mas nós aprendemos nas escolas que do nada, nada se nasce. Não há nada. É como termos o bolso vazio, completamente vazio, ele não é para ser cheio de notas, porque o bolso está vazio. Mas, no princípio, quando no princípio? No princípio, Deus. Quem é Deus? Ninguém o viu, ninguém sabe. Mas Deus existe. É o Criador. Aquele que fez todas as coisas com o poder da sua palavra. E Ele falou e tudo apareceu. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois, se nós formos ao primeiro versículo do primeiro capítulo de João, já no Novo Testamento, ali diz que no princípio, também diz a mesma palavra, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Depois, se voltarmos novamente ao Gênesis, ao primeiro livro que já lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra, no capítulo 1 e no versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27, logo a seguir, diz: e criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O nosso Deus, Ele não somente fez em 5 dias todo o universo, quando no 6º Ele criou o homem e depois a mulher. E nós podemos ver na Bíblia. Eu aconselho aqueles que não gostam de ler a Bíblia, comecem a lê-la. E aqueles que leem pouco, leiam um pouco mais. E aqueles que já leem, leiam um pouco mais ainda.
E quando já a lerem toda, olha, façam como eu normalmente. Compro uma Bíblia nova para que nunca tivesse sido lida e eu possa ler novamente. E todos os anos eu vou fazendo isso. Por acaso este ano não comprei porque achei a ano passado. Façamos o homem. E Deus fez o homem espiritualmente à sua imagem e semelhança espiritual. Mas o Verbo, Jesus Cristo, estava com Deus. O homem é a imagem corpórea de Jesus Cristo. Por isso, Cristo mais tarde encarnou, e nós ouvimos já parte da história. Encarnou naquela virgem judia, Maria, e se fez homem à nossa imagem. À nossa imagem. Estão a ver? Agora, a prenda. Falamos em prendas. É que depois que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem caiu, pecou, errou, fez aquilo que não devia ter feito, deu mais ouvido ao inimigo do que quis seguir a vontade e os planos de Deus. Porque era mais fácil. Era talvez mais agradável aos olhos. E por isso pegou no fruto e comeu, e os seus olhos se lhe abriram. Só que começou a ver que, afinal, os olhos muito abertos servem muitas das vezes para nós cairmos no lodo, no pecado, na desobediência a Deus, na transgressão, que nos traz muitas das vezes, ou a maioria das vezes, amargo de boca na nossa vida pessoal e até familiar e não sei o quê. E trouxe, infelizmente, para o homem primitivo e para cada um de nós as consequências do afastamento da vontade de Deus e da sua presença. Mas sabem que Deus, mesmo assim, tendo que afastar o homem da sua presença corpórea ali, no jardim do Éden, porque tinha pecado, o amou de tal maneira que lhe prometeu uma prenda em Jesus Cristo. E lá está aquilo que nós ouvimos já hoje. Cristo é a prenda de Deus para mim e para ti e para cada um de nós. Não é um simples Ferrero Rocher. É saboroso. É doce, é bom, né? Estão a ver? O doce é bom. Mas como o demais impediu, o que é que vai acontecer depois? É que é bom, é agradável. Dois talvez seja bom também. E três, não sei. Mas ao depois que tem para cima, os intestinos começam a fazer barulho. Pois, e as consequências aparecem. E assim acontece normalmente na nossa vida. E Deus, desde o princípio, viu que estava as coisas a correr mal, e cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior. E então procurou arranjar um plano desde a eternidade, para que essa prenda nos viesse a nós dar como que a cura para os nossos malos, às nossas desobediências, ao nosso pecado. E então nós vemos depois, isto passado já alguns anos largos, quase 3.300 anos depois do homem e a mulher terem caído no pecado, um homem chamado Isaías, o profeta Isaías, é o Evangelho do Velho Testamento. Eu aconselho os irmãos a lerem o livro de Isaías, só tem 66 capítulos. Lê-se depressa, com calma e bem estudado, dá para ocupar o nosso tempo, pelo menos um mês, para estarmos bem no livro de Isaías. E diz assim o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito do Senhor: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Já ouvimos estas palavras hoje. Eis que uma virgem, conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isto no Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Mas logo mais adiante, no versículo 9, ou no capítulo 9 e no versículo 6, diz:
porque um menino nos nasceu. Já ouvimos também hoje. Um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, reparem, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe. Pai da eternidade. Já estava lá no princípio. Está connosco. E estará connosco amanhã e sempre, e sempre, e sempre até ao fim. E Príncipe da paz. Eis aqui aprenda que Deus já tinha planejado para um dia mais tarde, cerca de 700 anos depois a seguir, nasce Jesus. 700 anos. A paciência de Deus. 700 anos. Nenhum de nós durará 700 anos. Isto aconteceu com Matusalém e com outros que duraram 800. Matusalém foi que durou mais tempo. Foram 969 anos que ele durou. Foi muito tempo. Foi mais de Quinoca, aquele que andou com Deus. Mais do que aquilo que nós duraremos, que nós já não chegaremos a essas idades, não é? E então chegamos ao tempo da plenitude dos tempos. E a Escritura diz em Mateus capítulo 1, versículo 18: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria comprometida com o seu noivo José, antes de se ajuntarem, eis que se sentiu grávida do Espírito Santo. Pois é fácil, a ciência permite, porque a ciência evoluiu a esse ponto, as mulheres poderem engravidar sem interferência do homem, ou proveito, ou de qualquer outra coisa, mas naquele tempo era um escândalo. Era um escândalo. Mas Maria engravidou do Espírito Santo, porque Jesus já tinha pai. Jesus era o Filho de Deus. Verdade? Nós queremos. A Bíblia o diz. Porque como é que podia ser gerado por um homem se ele era Deus? Não pode. Isto não são histórias da carochinha. É a realidade das Escrituras. Jesus nasceu. E sabem, diz Mateus no capítulo 2, no versículo 7, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. E depois que ele nasceu, ela não tinha outra maneira de fazer, envolveu-o em pano e deitou-o numa manjedoura. Quem é que eu não teria coragem de vos dar hoje um Ferrero Rocher, não pela mão do João nem do Fábio, obrigado, que não fosse embrulhado e vinha embrulhadinho. Os mistérios de Deus, irmãos, muitas das vezes nós não entendemos, nós não os compreendemos, mas Deus é o Senhor de todos os impossíveis. E não importa como Ele faz. Há um cântico em algumas igrejas que diz: não sei quando é que tu e como é que tu vais fazer, mas sei que tu o farás. Entendem, irmão? E se a nossa fé for ao ponto de crermos que Deus pode fazer, e se nós pusermos nele a nossa confiança, e a nossa confiança é fé, e fé é crer naquilo que nós não vemos, mas que esperamos e que sabemos que Ele pode fazer, então Ele fará. E Jesus nasceu em Belém. E Maria embrulhou em panos e deitou-o numa manjedoura. Aleluia! A prenda nasceu, a prenda apareceu. Levou quase 4.000 anos a chegar ali. E até que Jesus nasceu de uma virgem lá em Belém da Judeia.
e cresceu. E fez-se homem. E tomou o seu ministério que recebeu da mão do Pai. E ensinou aos seus discípulos diretamente e ao povo de parábolas. E ele veio para o que era seu. Diz João no capítulo 1 também. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não acreditaram nele. Não confiaram na sua palavra. Não aceitaram o que ele disse. Não creram na obra que ele veio fazer. E rejeitaram-no. E a Escritura diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, há um mas, aleluia, há um mas. Quem sabe dizer o resto? Mas a todos, aleluia, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. A Bíblia nos diz em algum lugar que não há profeta com honra na sua própria casa, nem na sua própria família. Como o Senhor Jesus Cristo e os seus irmãos não acreditaram nele. Olha, tu lá fora, tua mãe e teus irmãos querem falar contigo. Não acreditaram nele. E alguns acreditaram só depois de ele ter morrido e ressuscitado. E os judeus não acreditaram em Jesus. Não aceitaram a prenda que Deus, no plenitude dos tempos dos judeus, quis lhe dar o seu Messias, o seu libertador, o seu Salvador. Não do poder e do jugo dos romanos, mas o poder do jugo do diabo, do pecado do diabo. Pegaram em Jesus, prenderam-no, entregaram-no aos romanos e crucificaram-no. E Pilatos pergunta: e o que quereis que faça com este, o rei dos judeus? Nós não queremos que este reine sobre nós. Está escrito. As passagens da crucificação. Então o que é que farei dele? Crucifico. E pegaram em Jesus. Em vez de o aceitarem, crucificaram. Jesus veio com uma missão à Terra. Dar somente um bom exemplo. Jesus veio para nos trazer o perdão de Deus. Por isso é que ele morreu na cruz do Calvário, em meu lugar e em teu lugar. Por isso é que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E no fim no seu último sopro, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Parece que o plano que Deus tinha construído durante todo o princípio de eternidade derruiu naquela altura, e o diabo a bater palmas, porque ganhou e seu vitorioso conseguiu matar Jesus. Vejamos os dias em que estamos vivendo, irmãos. A confusão que estão nos nossos dias. A mim não me admira nada os dias em que estamos vivendo, porque isto vai ficar pior. Porque a Bíblia nos diz que nós estamos vivendo os tempos de Noé. E assim como era nos tempos de Sodoma e Gomorra, e nos tempos de Noé, assim será nos nossos dias. E quando todos disserem paz, 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 então lhes sobrevirá de repentina destruição. E podemos crer que a Terceira Guerra Atómica, ou a Terceira Guerra Mundial Atómica, ela está a caminho, talvez mais próximo do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Não temos ilusões. Eu fui militar, irmãos, eu sei ler e consigo ler alguns sinais do que está passando. Coisas horríveis e escandalosas por aí. E o mundo está no limite. A Bíblia diz, não diz.
Mas Jesus sabe uma coisa, uma boa notícia. Aleluia! É que a encomenda veio. E ela foi entregue. Eu vou abrir aqui um pequeno parênteses. Eu tenho um colega meu, que era o nosso médico militar, em que ainda hoje, ao fim de 56 anos de convívio militar e de guerra e de muitas coisas, conversamos diariamente ou semanalmente, vamos conversando. Somos um grupo muito forte, um grupo de oficiais daquele tempo, e aqui há uns 4, 5 ou 6 anos atrás, uma altura, uma quarta-feira, que eu fui a Famalicão com a minha falecida esposa, fomos comprar coisas para a loja, e eu vi lá um pijama muito bonito. Um pijama de homem muito bonito. Eu tenho um colega lá no Algarve que se chama Cavaco Silva, sabem? E vi aquele pijama muito bonito, e eu comprei para mandar isso para o Graciano. Ele não se chama Aníbal Cavaco Silva, mas é Graciano Cavaco Silva. Atenção, vamos deixar os pontos, apesar de serem primos, dos pais serem irmãos, mas ele é o Graciano, é bem gordinho. E vi aquele pijama muito bonito, e sabe o que é que tinha à frente do pijama? Um porco. Dizia assim: eu sou o porco. E o porco muito bonito, muito bem. Eu comprei aquele pijama. Eu estou-me a rir. Eu comprei aquele pijama e umas outras coisas que anualmente nós fazemos isso sempre. Juntei mais umas coisas, umas medalhas, umas coisas, algumas de certo valor. E meti no correio uma caixinha e mandei aquilo lá para Albufeira. Bom, aquilo chegou lá e eu pensava que ele teria chegado, mas nunca chegou. Alguém ficou com o porco no meio do caminho. E as outras coisas. E um dia estávamos a conversar, nos nossos convívios, estávamos a conversar. Alguém disseram assim: não gosto nada disso. E depois hoje em dia vamos conversar e vamos vir a essa custa. A prenda que eu lhe enviei nunca chegou às mãos dele. Eu tenho pena, porque era bonito. Mas sabe uma coisa? Apesar de terem matado o mensageiro, Jesus, a verdadeira a prenda chegou. Porque Jesus, aleluia, ressuscitou a terceira dia. Está aqui conosco. Porque ninguém pode interferir nos planos de Deus, irmãos. Sabem, jovens, nós, a cada um de qualquer idade que nós tenhamos, ninguém pode interferir com os planos de Deus, porque a própria Escritura diz que passarão as minhas... Não, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, desculpe que eu vou dizer um pleonasmo, nunca, jamais, em tempo algum passarão. Porque Deus não é homem para que minta, e não é filho de homem para que volte atrás com a sua palavra. Está registrado que Deus nos amou de tal maneira, João 3,16, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a prenda de Deus, que é a vida eterna. É por isso que em muitos versículos, que claro que nos posso citar a todos, porque eles vão sendo acumulando, não é? Diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Está escrito nas Escrituras: dá-me, filho meu, o teu coração. João capítulo 14 diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, ele teria dito: vou preparar o lugar, eu tenho que terminar, porque não quero demorar muito mais tempo. Irmãos, já recebemos nós a prenda de Deus? Deus está aqui. E diariamente Deus tem a prenda pronta para nos dar, para nos entregar. Não é preciso vir o carteiro bater à porta. Ele bate à porta do nosso coração. Ele está batendo. Ouve Jesus bater à tua porta do teu coração, dizendo e perguntando: dá-me, filho meu, o teu coração.
coração? Já aceitamos a prenda de Deus? Espero que vocês, como o Ferreiro Rocher, não saibam bem, não façam mal. Mas a prenda de Deus não é chocolate. A prenda de Deus não é uma coisa que passageira, que dura meia dúzia de minutos, ou talvez nem isso. A saliva derrete e engolimos e daqui a pouco já nem nos lembramos. Mas a prenda de Deus não é assim. A prenda de Deus é água viva que dura para toda a eternidade. A prenda de Deus é pão vivo que nos alimenta até o momento e ao dia em que Ele nos há de ficar para Ele. A prenda de Deus é uma satisfação que podemos andar tristes com todo mundo e todo mundo contra nós. Mas Cristo é meu, é nosso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a doença? Será a tristeza? Será a morte? Será a doença? Que estes dias me tenho desarranjado um bocadinho mais. Não há nada, nem ninguém, que nos tire da mão e da presença de Deus. E se a nossa confiança estiver bem enraizada nele, então Ele promete que estará conosco todos os momentos, até ao tempo em que nos virá a buscar para Ele. E com Ele estaremos para sempre, eternamente. Já aceitaste tu a prenda de Deus? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei em ti morada, e estarei contigo. Não somente hoje, mas hoje, amanhã, e amanhã, e amanhã, e no amanhã contínuo, até que te vá buscar no amanhã para estares comigo hoje. Porque Deus é amor. E quem tem um filho tem a vida. Mas quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Cristo nisto. Senhor, o que é que eu hei de fazer para ser salvo? Crê em Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. E a tua casa. Irmãos, esta é a prenda de Deus. E nunca esqueçamos que Ele deu a sua vida, mas ressuscitou, aleluia. Ele não está crucificado lá, como os homens de doutrina lá crucificado. E aquele que está crucificado não pode sair da cruz, não tem poder, porque ainda está preso. Mas o nosso Deus está livre, a cruz está vazia, o nosso Deus está no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e assim o Espírito está conosco aqui, neste lugar. Crê em Jesus Cristo, hoje, porque amanhã pode ser tarde, muito tarde. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. E de todo o meu coração, sinceramente, que este 2024, para cada um de nós, possa ser um fim de ano, um Natal, um fim de ano, melhor talvez do que muitos que já passamos. Eu já passamos até muitos anos, sozinho, pobre, triste, sem abandonado, sem comer na mesa e sem cama para dormir. E com o raminho a chutar os mosquitos, porque ele tinha um mordente lá no meio do mato. Que seja um ano feliz para todos nós. Amém. Ainda que possamos não ter muito, mas que não nos falta de graça, o amor e a companhia de Deus nas nossas vidas. Deus te abençoe.